duas pessoas podem contratar o mesmo plano de saúde, pagar o mesmo valor e ainda assim terem experiências completamente diferentes? E não, eu não estou falando da operadora. Eu estou falando de quem acompanha você no início da contratação, durante a contratação e principalmente após a assinatura do seu contrato. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi, eu sou a Isa e sejam muito bem-vindos ao Café com a Isa. Se você assistiu esse vídeo do começo, provavelmente você está se perguntando: como duas pessoas podem contratar a mesma operadora, pagar exatamente o mesmo valor e ainda assim terem experiências completamente diferentes? E é justamente isso que eu vou explicar para vocês hoje. Mas antes, eu gostaria de contar para vocês o que me levou a criar esse espaço. Todos os dias converso com pessoas que precisam tomar decisões importantes sobre sua saúde. E o que mais me chama a atenção nelas é que elas acabam contratando plano de saúde sem nem mesmo entender o que estão escolhendo. As dúvidas aparecem depois que o contrato é assinado. E foi por isso que eu criei o Café com a Isa, um espaço para falarmos sobre sua saúde, sobre seguros e sobre proteção financeira de forma simples, clara e sem complicação. E eu achei que não existiria tema melhor para começar. E a pergunta do café de hoje é: Isa, se eu contratar um plano direto com a operadora, eu pago mais barato? E a resposta é não. Os produtos são totalmente tabelados. Então, você fechando com um corretor ou com uma operadora, você vai pagar exatamente o mesmo valor. Mas Isa, por que eu tenho que contratar com um corretor? Esses dias, uma cliente entrou em contato comigo vinda de indicação de uma outra cliente. Ela tinha uma simples dúvida: como incluir um dependente no seu plano de saúde? E o corretor com quem ela havia contratado o produto simplesmente não a respondia. Ela não queria trocar de plano, ela não queria uma nova contratação, ela só precisava de ajuda. E foi naquele momento que ela percebeu como faz a diferença ter alguém do seu lado que realmente acompanha você depois que o contrato é assinado. E esse não é um caso isolado. Na verdade, isso acontece muito mais do que você imagina. E é justamente aí que entra o nosso trabalho. Antes de te indicar um produto, eu preciso entender o que realmente faz sentido para você. Aonde você mora, se você tem algum hospital de preferência, se você possui alguma pré-existente, se pretende aumentar a família, se a contratação é individual, familiar ou empresarial. Porque dependendo da sua resposta, muda completamente a minha indicação para você. Cada pessoa tem uma necessidade diferente e a recomendação tem que fazer sentido para a realidade dela. Agora, deixa eu voltar para a pergunta que abriu esse vídeo, porque está justamente aqui a resposta que muita gente procura. O plano pode ser exatamente o mesmo. O valor pode ser exatamente o mesmo, mas a experiência pode ser completamente diferente. Porque o que muda não é o contrato, o que muda é a orientação que você recebe durante a contratação e o suporte que você tem após o contrato assinado. A verdade é que ninguém compra um plano de saúde pensando nos problemas que vêm a seguir. As pessoas compram um plano de saúde pensando em guardar a carteirinha e não precisar utilizar. Mas quando a dúvida aparece, ter alguém para te auxiliar faz toda a diferença. Então, como duas pessoas podem contratar o mesmo plano, pagar o mesmo valor e ainda assim terem experiências completamente diferentes? Porque o plano era o mesmo, o valor era o mesmo, o que mudou foi a orientação. Eu acredito que um plano de saúde não deve ser contratado apenas pelo preço. Ele precisa fazer sentido para a realidade de quem vai usar, porque quando a saúde aperta,
Não é hora de descobrir que você poderia ter feito escolha melhor. Se tem uma coisa que eu acredito, é que a informação vem antes da decisão. Se você compreende aquilo que você está contratando, você pode fazer escolhas melhores. Agora eu quero saber de você. Você já passou por alguma situação parecida? Já teve alguma dúvida sobre o seu plano e não teve para quem recorrer? Conta aqui nos comentários e quem sabe ela não vira o tema do nosso próximo café com a Isa. O café termina por aqui, mas a conversa continua no nosso próximo episódio. Até o próximo café!